Ao passar dos tempos, em Naruto, vários personagens ficaram mais fortes ou mais fracos. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 personagens mais fortes de Naruto atualmente. Então larga o dedão no like e aproveita que esse vídeo tá insano. Em 10º lugar temos Nagato, um shinobi da Vila Oculta da Chuva, pertencente ao clã Uzumaki. Ele ficou órfão logo cedo devido aos conflitos da Segunda Guerra Mundial Shinobi. Então, se une aos seus outros companheiros órfãos de guerra, Yahiko e Konan, para formar uma organização chamada Akatsuki, com o objetivo de parar o ódio e a morte. Ele foi aluno de Jiraiya. Jiraiya o ensinou ninjutsu e sobre como dominar o Rinnegan, doujutsu que foi transplantado por Madara Uchiha. Depois da morte de Yahiko, ele adota o pseudônimo de Pen. Vale relembrar que em uma das lutas, Nagato fica tão ferido que precisa criar os 6 caminhos de Pen, usando o corpo de seu amigo falecido e também de outros 5 shinobis. Após muito tempo, vem acontecer a luta entre Naruto e Pen, aquela que foi adaptada ridicularmente no anime, onde Naruto convence Nagato e ele usa os poderes do Rinnegan para realizar o Rinne-Tensei, assim se sacrificando para reviver todos aqueles que matou no ataque à Vila da Folha. Em 9º lugar vem Obito. Desde a infância, Obito sonhava em se tornar Hokage, da mesma forma de Naruto. Ele era do time de Kakashi e Rin, treinados por seu sensei Minato. Em uma certa missão, Obito leva uma pedrada na cabeça e sendo resgatado por um Madara idoso, que o encontrou ainda vivo e o levou ao seu esconderijo. Vale comentar que as células de Hashirama foram infundidas na metade de seu corpo onde a pedra caiu. Após um tempo, Obito descobre que Rin morreu em uma missão com Kakashi e Gai. Após isso, ele desperta seu Mangekyo Sharingan e emocionalmente segura o corpo da falecida Rin. Eventualmente, Obito se torna Tobi e virou o líder secreto de toda a Akatsuki. Depois de vários acontecimentos, veremos a revelação de Obito na 4ª Guerra Ninja, na frente de Kakashi. Obito luta contra Kakashi e depois morre se sacrificando para ajudar a salvar o mundo. Na 8ª posição, carrega o 4º Hokage e o 6º Hokage, Minato Namikaze e Kakashi Hatake. Os dois foram incríveis no seu auge. Minato também foi discípulo de Jiraiya, assim como Nagato. O Relâmpago Amarelo de Konoha foi um prodígio desde criança. Ele mesmo foi o criador do Rasengan. Minato morre em combate durante o ataque do Nove Caudas e assim selando uma metade do demônio em seu filho Naruto Uzumaki. Já Kakashi era desde criança bastante independente e autoconfiante. Após a morte de seu pai, ele se torna mais sério. Em uma determinada missão, Obito fica ferido e doa seu Sharingan a Kakashi. Em uma outra missão com Kakashi, Rin se sacrifica pois ela era Jinchuriki dos Três Caudas e havia um potencial de usarem ela para destruir Konoha. Assim, Kakashi leva o peso da morte de Rin pelo resto de sua vida. É legal lembrar que Kakashi é um ninja que copia vários jutsus e possui consigo o Susanoo perfeito temporário, após ter recebido o chakra do Rikudo Sennin por meio de Obito. Em 7ª colocação, temos Sasuke Uchiha, sendo um dos personagens mais importantes de toda a obra. Ele é um dos últimos de seu clã e possui 2 doujutsus incríveis, o Sharingan e o Rinnegan, além de ter o Mangekyo. Ele possui poderes fortes, como o Susanoo perfeito, a Flecha de Indra e o Amaterasu. Ele faz parte do time 7 com Naruto e Sakura, sendo liderados por Kakashi Hatake, o futuro 6º Hokage. Sasuke sempre teve uma vida perturbada. Ele viu o próprio clã sendo praticamente exterminado pelo próprio irmão e anos depois ele acabou cooperando para a morte de um confronto contra Itachi. E quem não se lembra com quem Sasuke beijou pela primeira vez, não é mesmo? Em 6º lugar fica com o primeiro Hokage, Hashirama Senju, fundador da aldeia oculta da Folha, junto com o Madara Uchiha. Ele consegue dominar várias técnicas com a liberação de madeira e a sua especialidade. Sendo do clã Senju, ele possui vários poderes como as verdadeiras Mil Mãos e o estilo madeira. Além disso, as células dele foram usadas até mesmo depois que sua morte aconteceu, como na reconstrução do braço de Naruto. Ele luta contra Madara e o Nove Caudas pelo controle da vila, e vence de Madara. Só que mais tarde veremos os dois de novo na 4ª Guerra Ninja. Uma curiosidade bacana é que Kakuzu, mais jovem, foi enviado para assassinar o primeiro Hokage.
Lembrando que Kakuzu ao morrer em Naruto Shippuden tinha 91 anos. E outra é que Tsunade, a quinta Hokage, é neta dele. Em quinto lugar temos Hamura Otsutsuki, apresentado lá no episódio 420 do Shippuden, sendo filho da poderosíssima Kaguya e irmão de Hagoromo, o sábio dos seis caminhos. Ele também acreditava na paz e na liberdade. Ele foi um dos primeiros seres a nascer com o seu chakra, sendo o fundador do clã Hyuga, o mesmo de Neji e o de Hinata, ou seja, ele tem um poderosíssimo Byakugan. Em certo momento da história, ele desperta o Tenseigan e antes de morrer selou seu poder. Em parceria com seu irmão, o sábio dos seis caminhos, eles foram capazes de selar 10 caudas, a forma maligna de sua mãe Kaguya. Após a batalha contra Kaguya, Hamura escolheu viver na lua, onde se isolou para manter o selo que aprisionava a vontade de Kaguya e possivelmente para monitorar o poder das 10 caudas. Em quarto lugar, temos o lendário fantasma dos Uchiha, conhecido principalmente por ter fundado Konohagakure juntamente com Hashirama Senju. Ele é o membro mais poderoso de seu clã. Ele possui Sharingan e o Mangekyo Sharingan, sendo extremamente fortes. Ele também desenvolveu o Rinne Sharingan, combinando o chakra de Indra e Ashura Otsutsuki para obter o chakra de Hagoromo, o sábio dos seis caminhos. Ele domina diversas técnicas de jutsus no nível mais alto. Seu ápice foi a forma Jinchuriki das 10 caudas, a personificação da Kaguya com a árvore divina. Inclusive, seus planos eram intensos. Ele pretendia usar o Tsukuyomi no Yomi infinito para a dominação mundial, o genjutsu mais poderoso da série, onde prende toda a humanidade em uma ilusão onde cada pessoa fica em seu próprio sonho. Madara é finalmente derrotado após uma sobrecarga de chakra, com o chakra de Kaguya. Em terceiro lugar, temos o nosso querido protagonista, Naruto Uzumaki. O atual sétimo Hokage cresceu bastante ao decorrer dos anos e foi de um fracasso solitário para o salvador do mundo da obra. Os feitos dele são imensos, só por nascer já sendo filho do quarto Hokage, Minato Namikaze, que também está presente nesta lista, Jinchuriki da Kyuubi e reencarnação de Ashura, ou seja, o chakra do filhão do Hagoromo renasceu nele, já fazem ele ser extremamente favorável entre os outros shinobis. Além disso, ele já derrotou uma cacetada de ninjas e cumpriu com a profecia. Vale relembrar de alguns jutsus como o Rasengan, o Rasen Shuriken e os poderes da sua biju, a Kyuubi. Ele também se casa com Hinata e tem Boruto e Himawari como filhos. É bom lembrar que Naruto possuiu vários senseis poderosos, como Kakashi Hatake, o sexto Hokage, o Jiraiya, um dos 3 Genin lendários, e até mesmo o Killer Bee, o Jinchuriki do 8 caudas. Em segundo lugar, temos o próprio Sábio dos Seis Caminhos. Apresentado no episódio 329 do anime, ele é o segundo filho de Kaguya. Juntamente com seu irmão Hamura Otsutsuki, selou sua mãe através de um jutsu, se tornando o primeiro Jinchuriki do mundo. Ademais, ele ainda é como uma divindade entre os shinobi, por ser o criador do mundo ninja e do ninjutsu, a técnica da concentração do chakra. Ele ainda criou as 9 biju a partir dos chakras dos 10 caudas, ou seja, ele mesmo que criou a raposa de 9 caudas, a biju de Naruto. Uma das curiosidades interessantes é que o Eremita tem o mesmo apelido que o primeiro e o terceiro Hokage. Todos foram conhecidos como o Deus Shinobi, Shinobi no Kami. O primeiro lugar, e não menos importante, é de Kaguya Otsutsuki. Ela foi encontrada pela pequena nação de Su ao chegar na Terra. Usando um poder misterioso, ela limpa as memórias do Senhor da Terra. Sendo matriarca do clã Otsutsuki, ela consumiu o fruto da árvore divina e se tornou a progenitora do chakra, além de fazer parte da criação da besta que se tornaria conhecida como 10 Caudas. Ela finalmente aparece no episódio 420 do Shippuden. Ela dá à luz a Hagoromo e Hamura Otsutsuki, que também estão nessa lista. Ela é derrotada pelo time 7 quando Sasuke e Naruto ativam o Rikudo Shibaku Tensei. Sob os efeitos do Fuinjutsu, ela se transforma no 10 Caudas e depois na estátua demoníaca, antes de ser engolida pela esfera. Kaguya então lamenta que ela, a origem de todo o chakra, seria derrotada por fragmentos espalhados. É isso aí, pessoal. E assim ficou a minha lista. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. E essa foi a minha lista do ranking dos 10 personagens mais poderosos de Naruto. Me conta aí nos comentários abaixo se você mudaria alguma coisa. Te vejo na próxima!